Continu- Continuando aqui com a nossa parte 2, a gente viu sobre os ângulos e as formas geométricas. Agora a gente vai ver sobre a classificação dos ângulos. Os ângulos, pessoal, ele tem nomes. Dependendo do tipo dele, do grau dele, ele tem ângulo, tá? Então, de acordo com a medida dele, de acordo com a medida do ângulo, ele vai receber um nome específico para isso, tá? A principal unidade de medida dos ângulos é o grau. Então, quando eu falar 20 graus, 30 graus, eu sempre vou estar usando a palavra grau para me referenciar aos ângulos, ok? Primeiro ângulo que a gente vai aprender é sobre o ângulo agudo. Anotem essa palavra, não esqueçam dela. Gente, vocês vão ver muito isso aqui até acabar a escolaridade de vocês, ensino fundamental, ensino médio. Vocês vão ouvir falar sobre ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo com medida menor que 90 graus, ou seja, todo ângulo que vale menos que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Nesse exemplo aqui, eu tenho um ângulo que vale quanto? Tem um valor aqui, ele vale 40 graus. Então, se ele vale 40 graus, é menor que 90, certo? Se é menor que 90, ângulo agudo, tá? Ele pode valer só 40, professora? Não, ele pode valer 30, ele pode valer 25, ele pode valer 10, ele pode valer 80. Desde que seja menor que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Mais um exemplo aqui. Aqui a gente tem um triângulo, tá? Onde cada ângulo desse triângulo vale menor do que 90 graus. Então, aqui eu tenho vários exemplos. Tenho 3 exemplos de ângulo agudo. Aqui é um ângulo agudo que vale menor que 90 graus. Aqui é outro ângulo agudo. E aqui é outro ângulo agudo. Então, o que é ângulo agudo? Todo ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo com medida igual a 90 graus. Agora, o ângulo reto, ele tem que ser exatamente 90. Ele não pode ser nem menor nem maior, tá? O ângulo reto, ele é 90 e ele vai ser 90 para sempre. Então, ângulo reto é o ângulo cuja medida vale 90 graus. E sempre, o sinal indicativo do ângulo reto vai ser esse quadrado com essa bolinha aqui, tá? Esse quadrado com essa bolinha significa que ele vale 90. Nem precisa estar escrito que vale 90 para você saber que é 90, tá? Porque sempre que tá o quadradinho e a bolinha, é um ângulo reto. Logo, ele vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Então, lembra, ângulo reto é o ângulo cuja medida é igual a 90 graus. E o sinal indicativo dele é esse quadradinho com a bolinha no centro. É um sinal indicativo que é um ângulo reto, ok? Um exemplo aqui. Eu tenho aqui um retângulo. E esse retângulo, todos os ângulos deles são formados por ângulos retos. Que o ângulo A, B, C e D, todos eles são ângulos retos. Ou seja, cada ângulo do retângulo vai valer exatamente 90 graus.